Galera, vamos lá, sejam muito bem-vindos à aula da Liga Empresarial, uma aula sobre vendas, tá? É uma aula que vocês vão ter prática, porque venda não tem mistérios, tá? Ela tem algumas coisas que vocês têm que entender. Quais são as coisas que eu vejo que é necessário uma pessoa entender sobre vendas? Você tem que ter uma mentalidade de vendedor, mas um vendedor de alta performance. Como assim? Vender não é enganar, é servir. Vender é tornar um sonho de alguém realidade. Porque muitas pessoas têm medo de vender, têm vergonha de vender. E o principal pilar é mentalidade de vendedor. Um vendedor ele tem que ter a mentalidade de que ele está agregando valor, ele está ajudando uma pessoa. Vender não é enganar, é servir. Entende? Vender é uma, como se fosse assim, tornar o sonho de alguém realidade. Então, o primeiro ponto que eu vejo é mudar a mentalidade na hora da venda. Que muitas vezes as pessoas têm um preconceito, têm um medo. Eu não gosto de vender. Não existe ninguém no mundo que prospere sem vendas, tá? O segundo ponto que vocês têm que entender, depois eu mando um resuminho para vocês, é, em uma venda, você tem que ter domínio total do teu produto. Cara, estudar e saber ao pé da letra o seu produto, sem precisar ficar consultando ou lendo alguma coisa. Entende? Domínio total. Isso dá garantia, isso dá segurança. Saber quais são os benefícios reais, características técnicas, casos de sucesso e depoimentos. Sabe? Você tem que saber isso ao pé da letra, sem precisar ficar consultando. Pontos de diferenciação em relação a outros produtos, à concorrência, sabe? Então, primeiro, eu tenho que ter a mentalidade de que vender é bom, eu estou tornando o sonho das pessoas realidade, e ter domínio total do meu conteúdo sem eu precisar ficar usando cola. Terceiro ponto muito importante. Terceiro ponto muito importante é estruturar uma abordagem inicial. Porque cada produto ele exige uma técnica, ele existe uma demonstração. Não existe um meio padrão comum para você abordar todo mundo. Tem algumas técnicas generalizadas que a gente vai moldando. Então, a venda ela é um quebra-cabeça que você vai moldando conforme a sua necessidade e a necessidade do seu cliente. E quais são os pontos básicos que a gente tem que ter? Contextualização. O que é uma contextualização na prática? É você usar frases como estamos ajudando empresas como a sua a aumentar X%, gerar conexão. Venda, ela é emocional. Por mais que você não queira, e eu relutei muito por isso, de querer fazer venda racional, não adianta, você não vai vender. Venda é emoção. Então, você tem que ter contextualização, você tem que se colocar no lugar da pessoa, sabe? Criar perguntas de interesse. Isso faz sentido para você? O que é que você mais gostou? Entende? Perguntas essas que te gerem uma resposta positiva. Igual, por exemplo, isso faz sentido para você? Eu não gosto, mas tem muita gente que usa no roteiro. Eu prefiro perguntar o que é que você mais gostou. Eu sempre foco em guiar o meu cliente para o lado positivo, para o lado bom. Esquece o lado ruim, entende? Um outro ponto muito importante que vocês têm que ter dentro do seu critério de abordagem de vendas é entender o teu cliente. E você vai entender o seu cliente através de perguntas que vendem, sabe? Vende mais, venda é mais uma questão de ouvir do que falar. Deixa o cliente falar, vai absorvendo, vai olhando. Procure sempre fazer perguntas abertas para ir pegando informações do teu cliente. Identifique dores, desejos, desafios e bloqueios. Então, quando você vai vender, você tem que ouvir mais e falar menos.
igual eu ensinei vocês no mundo dos negócios, na aula de pitch de vendas, de mesa de negócios, eu sempre sou o último a falar. Por quê? Por conta disso, porque eu vou pegando, cara, quais são as dores desse empresário, desse grupo? Desejos, desafios, bloqueios, o que ele está fazendo de errado? Entende? Usar aquele modelo SPIN. Situação, problema, implicação e necessidade. Eu vou entregar um e-bookzinho para vocês que tem o passo a passo. O que é a situação? Como está a sua operação hoje? Como é que está funcionando o teu projeto hoje? Como é que você está? Entende? Problema. Qual o maior desafio desse processo hoje? Minha câmera desligou. Implicação. O que acontece se isso não mudar? Necessidade. Como seria a sua vida se esse problema fosse resolvido? Então, assim, você saber fazer as perguntas para gerar o desejo, gerar uma necessidade no teu cliente é muito importante. Então, primeiro, você tem que ter uma confiança no que você faz, você tem que ser produto do seu produto. Isso trabalha a tua mentalidade. Como é que eu vou pegar e falar para vocês sobre venda se eu não fosse um vendedor? Todos vocês entraram, todos vocês foram atendidos por quem? Por mim. Só o Fernando que vai enrolar até sexta-feira, mas tudo bem. A Welita também, mas tudo bem. Mas todos foram eu que atendi. Seja produto do seu produto. Entende? É eu querer vender uma ferramenta que eu não uso. É eu querer ensinar sobre finanças e eu estou devendo. É eu ensinar sobre mercado financeiro e eu não invisto. Mentalidade do teu produto. Porque isso vai gerar garantia de que o produto funciona. Domínio total do produto. Saber todos os detalhes. Saber os diferenciais do seu produto. Qual é o diferencial hoje da Hub, a Liga Empresarial? Cara, ela que tem a maior entrega de produtos. É aula ao vivo, é mentoria ao vivo toda semana, aula ao vivo toda semana, acesso à gravação, grupo do WhatsApp comportado com network bacana, eventos presenciais, eventos... Cara, eu sei todos. Entende? Despertar o interesse. Como que eu vou despertar o interesse? Perguntas boas, perguntas maduras. Como, por exemplo, eu perguntar para vocês, até hoje, o ambiente que vocês frequentam conseguiu fazer vocês ter o resultado que vocês querem? Você acha que hoje você está num ambiente com empresários que têm resultados maiores do que o seu, pode facilitar o seu processo de crescimento e amadurecimento? Entende? Então, fazer perguntas abertas que a pessoa vai levar à reflexão vai fazer com que ela, cara... E se eu te falar que hoje você consegue entrar num projeto empresarial onde você vai ter acesso a 70 empresários, principalmente empresários de Brasília, onde eles vão poder te ajudar a crescer e desenvolver, que ele vai trabalhar 9 áreas do teu projeto e que você tem um ROI garantido. Faz sentido para você? Tá vendo que eu vou trabalhando as perguntas certas, despertando o interesse? Entender o cliente é muito importante. Cara, você já ficou doente? Como que foi você ficar doente e não conseguir ir para um hospital? E quando o seu filho fica doente, você tem que levar ele para o SUS. Pois é. Você acredita que um plano de saúde é essencial para a sua vida? É essencial para a sua família? Quais foram os desafios que você já passou por não ter um plano de saúde decente para sua família? E se eu te falar que eu tenho um plano de saúde para você bacana aqui, com preço acessível, isso vai mudar a tua vida? Vai mudar a tua família? Como seria se naquela vez que você precisou do plano, você tivesse um plano de saúde bom para atender? Como que seria resolvido o seu problema? Como é que seria? Você teria te gerado essa frustração? Entende? Saber trabalhar as perguntas certas. Gerar apresentação de impacto.
que é uma prestação de impacto? Focar em beneficiar, não é só em caracterizar. O que eu falo isso? É transformar a funcionalidade em ganhos reais. Hoje é a linguagem emocional que eu acabei de mostrar. Entendeu? Você trabalhar em cima da dor, solução, benefício e prova. Eu vou te dar a dor, eu vou te dar a solução, eu vou te dar o benefício e vou te provar que funciona. Se você seguir esse roteiro em um processo de vendas, você vende. Igual, por exemplo, vou pegar aqui alguns exemplos de vocês. Diogo, consegue abrir o microfone? Oi. Diogo, vou fazer uma demonstração sem ser venda. Diogo, de quando você entrou para a Hub até hoje, quanto é que você está ganhando hoje em média de renda passiva com o que você aprendeu? Assim, a média mesmo é uns 500 para 600. A média. Ou seja, quase metade de um salário mínimo Esse mês agora de maio deu 1.374,27 centavos de renda passiva, de renda passiva. ganhando dinheiro dormindo com o Porque mercado tem ações que financeiro. pagam anualmente, né? Ou seja, já bateu um salário mínimo esse mês. Ele está aposentado. Está com quantos anos, Diogo? 37. 37 anos, véio. Tem a mesma idade que eu tenho. E eu comprei a XRP a 3,46, ela tá 12,80. Diogo, quando você entrou para a Hub, você fazia atividade física? Não, antes não. E o que você faz hoje? Agora eu faço jiu-jitsu tem 1 ano e 2 meses. Estão entendendo o poder do ambiente? Me diga com quem tu andas, eu lhe digo até onde você pode chegar. Então, quando eu quero trabalhar uma venda, eu vou trabalhar em cima da dor. Dor, solução, benefício e prova. Todos vocês aqui têm prova, porque vocês têm resultados. A Wellington trabalha com a dor da mulher que tem a pele com vitiligo, que são as vitilindas. Então, a dor da pele. A solução com a maquiagem impecável. O benefício, recuperar sua autoimagem. E a prova, olha o Instagram dela. Fernando, trabalha com plano de saúde, está aqui. Qual é a dor? Você tem uma segurança. Plano de saúde não é opcional, é necessidade. É você ter uma segurança da saúde da tua família. Qual é a solução? Plano de saúde. Qual é o benefício? Quando sua família precisar, vai ser bem tratada. Qual é a prova? Eu tenho, eu uso e olha aqui, ó. Melhores hospitais para o atendimento e salvar a vida da minha família. Todo produto vai ter dor, solução, benefício e prova. E aí você seguir essa cronologia, vocês vão ver que funciona, que dá certo. Entende? Uma outra coisa que vocês vão trabalhar dentro da venda é tratando com as objeções com maestria. A melhor forma de resolver uma objeção não é esperar ela chegar. É você pegar essa objeção e antecipar ela. Isso existe um grau de maturidade. Por quê? Porque você tem que ouvir o cliente respondendo para você já antecipar a objeção dele. Quando eu falei lá anteriormente, que eu falei, identifique dores, desejos, desafios e bloqueios. Geralmente as objeções vão estar em desafios e bloqueios. E aí é onde você vai trabalhar com o teu cliente. Onde você vai ver as objeções antes dele falar. Antes dele falar. E aí você vai ouvir com atenção. O cliente, ele te dá os valores que ele pretende, ele te dá o valor do que ele quer. E aí você consegue antecipar as objeções para facilitar a venda daquele produto. E mesmo assim, se você antecipar as objeções e ele ainda não comprar, é porque ainda tem objeção que você não identificou.
Entendeu? Tem que ter o cuidado com a validade e a objeção. Entende? É igual a gente fala muito na venda. Perfeito. Entendo sua preocupação. Cara, entendo o seu momento. Mas, se não fosse isso, você fecharia ainda? Ou o que está te faltando hoje para você entrar para o projeto? O que está faltando hoje para você adquirir seu plano de saúde? O que está faltando hoje para você ter uma ferramenta de disparo de mensagem automática, como o Gabriel oferece? Entende? Então, você saber quebrar as objeções é importante. Quais são as principais objeções? Preço, tempo, confiança, entende? Autoridade para decidir. São as 4 clássicas. Cara, Fernando, eu entendo, mas esse plano de saúde hoje, para mim, cara, me aperta. Fernandão, se o preço não fosse o problema, você fecharia? Fecharia. Tem certeza? Tem. Bacana. Qual o valor limite hoje para você ter um plano de saúde para resolver sua vida? Cara, R$ 1.000, 1.500 não dá. Olha, com 1.200 eu tenho esse plano de saúde bom aqui. Com R$ 1.000 eu tenho um outro plano de saúde, mas ele não é tão bom. Você quer dar o que para sua família? Um plano de saúde com qualidade ou um mediano? Tá vendo que eu voltei com uma pergunta dolorida? Deixa eu ver o que o Fernando colocou aqui, porque eu estou falando dele. Professor, eu estou dirigindo agora e a bateria do celular está acabando. Se cair quando eu chegar em casa... Tranquilo, Fernandão. Entende? Trabalhei em cima da dor. Tempo, mesma coisa. Cara, eu tenho que ver a questão do meu tempo. Mas espera aí. Você vai esperar o tempo? Como assim? Eu não entendi. Você vai esperar o tempo para quê? Para você fechar um plano de saúde? Ah, você vai esperar um tempo para poder tratar a sua saúde? Ah, você vai esperar um tempo para adquirir uma ferramenta para vender mais? Você saber argumentar, você saber perguntar, entende? E mostrar confiança. Cara, eu tenho certeza que isso daqui vai te ajudar. Eu tenho certeza que isso daqui vai mudar você, vai te entregar resultados. Entende? Então, assim, essas objeções, muitas delas a gente consegue quebrar ela antes de chegar. Mas se ela chegar, é igual uma partida de futebol. Você tem que driblar todos os zagueiros para você conseguir vender. Para você conseguir fechar. E quebrar a questão do medo, fazer o fechamento do medo, colocar o medo para ir embora. Entende? Entende? Então, fechamento sem medo é você ter ousadia, ser sério, agregar valor, fazer aquele fechamento natural, que gera valor para a pessoa. Por exemplo, vou dar algumas sugestões de fechamento. Você prefere receber o produto na segunda ou na quarta? É igual o cliente fica muito indeciso. Cara, que dia que eu posso retornar para você? Segunda ou sexta? Sempre dê alternativas curtas. Não dê alternativas longas. Não deixe a conversa muito em aberto. Sabe? Podemos seguir seu contrato? Que dia que a gente fecha? Entende? Essas condições de exclusividade também é importante para fechar. Então, assim, ter essa estrutura na venda vai facilitar o comercial de vocês, vai fazer com que vocês tenham um bom resultado. E uma coisa que muita gente não fala na venda, faço pós-venda. O que é fazer o pós-vendas? O pós-vendas é a partir do momento que você entregou um produto, dá um acompanhamento de qualidade. Prometa o bom, entrega o extraordinário. É isso que vai mudar a venda de vocês. Sabe? Porque você entregou o produto, acabou, tchau. Não é assim. Isso não vai dar o resultado que vocês precisam. Entende? Então, quando você pega os produtos que você entrega, faça um acompanhamento, fortalecimento de relacionamento, entendeu? Mostre para a pessoa que você está ali.
prometo bom, entrega o extraordinário. Isso ela vai te dar indicações, ela vai te dar feedbacks. Você vai fazer um formulário NPS depois e ela vai te dar retorno com mais indicação e com o que pode melhorar. Ofereça novos produtos, entende? Então a venda ela não acaba quando você entrega. Quando você entrega, você vai para o pós-venda. Vai oferecer uma garantia, vai oferecer um trabalho, vai oferecer um acompanhamento. Fala, Gabriel. Vamos pensar que a venda começa na entrega. Obviamente, antes do cliente falar aceito, você já está ali trabalhando a venda. Mas Isso. quando ele fala aceito, é que ela começou. Porque tem processo de, em alguns casos, assinar contrato, entregar, instalar, executar o que você ofereceu. E não só isso, Gabriel. Por exemplo, eu vou dar o seu exemplo. Entreguei a ferramenta, o cliente está usando. Professor, bom dia. Como é que está aí os disparos? Como é que está aí o retorno? Está conseguindo converter? Chegou alguma reclamação no WhatsApp? Como é que está aí a conversão? Ter esse pós-venda gera uma garantia de que você não está só. Sabe? A chave para vender mais, sempre mais, é ter um pós-venda. Sabe? Ter uma intensificação de aumentar a taxa de conversão e a fazer aquele cliente ter resultado. Porque se você garante que ele tem resultado, isso vai gerar um agradecimento do cliente. E quando você pedir um feedback ou fazer uma oferta complementar, ele vai comprar e ele vai abraçar. Entende? Por quê? Porque você está dando um acompanhamento para ele, mostrando, acompanhando a taxa de conversão, o ciclo de vendas dele, está vendo se o ticket dele está dando retorno. Porque aí você tem toda uma estrutura. Entende? E aí você vai acabar dando os resultados que ele precisa. Sabe? A venda, ela tem que ser natural. Ela não precisa ser agressiva, mas ela tem que ser interessante. Ela tem que ter uma conexão. Existem algumas técnicas, como o rapport, por exemplo, que é o espelhamento. Se eu vou vender para uma pessoa que é sorridente, eu converso sorrindo. Se é uma pessoa mais séria, eu converso mais sério. Se é uma pessoa que fala mais rápido, eu falo mais rápido. Eu tento modelar a pessoa na venda, porque isso vai facilitar demais. Pode falar. Esse espelhamento eu conheço como rapport, né? Pode ser que Isso. seja traduzido. É o rapport. Só que o espelhamento do rapport, ele não é só físico. Ele é visual, ele é auditivo, ele é sinestésico, que é o toque, entende? E isso você vai gerando conexões. Isso vai gerando resultados, entende? Então, por exemplo, quando eu vou atender uma pessoa, eu mostro para ela todos os detalhes do projeto. Só que eu mostro de uma forma rápida. Falo, olha, eu vou te mandar o documento passo a passo, mas para não perder muito seu tempo e eu poder te ajudar de uma forma mais rápida, até porque tem muita gente me esperando para poder mostrar esse projeto. Olha só, vou te atender rápido para te ajudar e tem muita gente esperando esse projeto. Eu vou direto ao ponto aqui com você. O projeto é focado em ajudar X, Y, Z. Nosso pilar principal é esse. Nosso pilar secundário é esse. Você vai ter acesso a isso, isso, isso e isso. Entende? Além de ter acesso a isso, isso e isso, a gente vai te entregar isso, 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 isso. Mostrar os detalhes e perguntar para a pessoa, cara, alguma dúvida? O que está te faltando hoje para entrar para esse projeto? Entende? E aí você vai quebrando as objeções, você vai tratando a pessoa com naturalidade. Não tenha medo de demonstrar, de falar. Igual, por exemplo, já teve caso do Diogo falar, professor, vou sair da Hub. Eu falei, por quê? Ah, porque eu não estou tendo tempo de assistir às aulas. Eu falei, pois é, mas é só as aulas que te dá resultado? Não. Você não investe? Invisto. Você não atualiza a sua carteira? Atualizo.
Você não compra ativo todo mês? Compro. Você vai dar conta de fazer tudo isso sozinho? Não. Então, por que você vai sair? Não, não vou sair mais, não. É igual, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico aqui agora, e está gravando. Wellington, você está conseguindo falar? Já está melhor da garganta? Acho que minha bichinha ainda está ruim da garganta. Estou sem voz, então fica tranquila, tem problema não. Ela ainda está dodói. Mas por que eu estou falando isso? Cara, é não ter medo de vender. Um erro muito grande que a gente peca é de deixar a pessoa pensar demais. Cara, mostrou o produto, você tem 48 horas, estourando 72 horas para fechar. Passou esse prazo, dificilmente você fecha. Eu tenho um planejamento aqui no meu comercial, que é o seguinte: meu comercial vai mandar 10 mensagens hoje. Amanhã ele vai mandar 10 mensagens novas e 10 para os anteriores. Então, hoje ele atendeu 20. Na outra semana, no outro dia. No terceiro dia, ele vai mandar 10 mensagens novas. 10 para o ontem e 10 para o outro. Agora, no quarto dia, ele vai mandar 10 para novo, 10 para o de ontem, 10 para o outro, 10 para o outro. No quarto dia, se ele não fechou a venda com esse cara, esquece. Porque a gente trabalha um ataque de vendas em 4 dias seguidos. Então, eu apresento hoje para o Fernando e mais 9. Amanhã, eu apresento para a Raquel e mais 9. E já mando mensagem para o Fernando. Fernando, e aí do projeto que eu te mostrei ontem? O que ficou faltando? Qual é a dúvida que você tem? No terceiro dia, eu apresento para o Gabriel e mais 9. E aí eu vou na Raquel. Raquel, do projeto que eu te apresentei ontem, o que está faltando para a gente fechar? Fernando, o projeto que eu te apresentei anteontem, cara, sempre falou que o problema era só esse daqui. Consegue resolver dessa forma? Isso daqui vai mudar sua vida assim, 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 cara. E aí, vamos fechar? Entende? No quarto dia, eu mando mensagem para o Wellington e os 9. Mando para o Gabriel. Gabriel, e o projeto que eu te mandei ontem? Raquel, e o projeto que eu te mandei anteontem? Você falou que o problema é esse, eu estou te dando a solução. E aí, o que falta para a gente fechar? E agora eu vou no Fernando. Fernando, como você não fechou comigo, não me deu a possibilidade de te ajudar de fato como eu gostaria, eu vou estar encerrando aqui o atendimento e vou passar essa oportunidade para outra pessoa, tudo bem? Olha a dor que eu gerei no Fernando. Como você não me deu um retorno, me ignorou, foi malvado, eu vou passar essa oportunidade para outra pessoa, tudo bem? Ele começa a se doer. Eu só ataco até o quarto dia. Do quinto dia para frente é se a pessoa me procurar. Pô, professor, é porque eu estava corrido, tudo. Sério, sério. Pois é, mas está corrido agora? Não. Eu falei, então vamos fechar? É porque eu falei, não, peraí, velho. Você me mandou mensagem hoje, não foi para fechar? O que está faltando de fato? Porque eu falei para você que eu ia passar a oportunidade para outra pessoa. Você está me chamando aqui. Você quer ou não quer mudar, velho? E aí é onde eu entorno um pouco mais o caldo. E aí a pessoa acaba entrando, entende? Mas eu trabalho um ciclo desse modelo, sabe? Que disse essa semana, a pessoa disse que não obteve resposta da empresa. Do pessoal de lá, Wellington? Da viagem? Sim, bacana. Você vai mandar mensagem amanhã para eles desse jeito, ó. Olha, como vocês me solicitaram a minha agenda, mas não me deram nenhuma resposta, eu vou dar prioridade para outras empresas. Caso vocês queiram que eu garanta esse valor e eu garanta a agenda, eu preciso de uma garantia de pelo menos R$ 500. Se vocês me pagarem esses R$ 500 agora, eu garanto a data e garanto que eu vou estar no evento pela proposta que eu fiz. Entendeu? E eu garanto que eu vou estar no evento e garanto que eu vou estar com a proposta que eu fiz. Caso vocês desistam, porém, eu também não vou devolver o dinheiro. Entende? Que aí você obriga ele a não te perder.
Já fiz isso várias vezes dentro de uma venda. Tá? De eu ter uma garantia. Entende? Então, você pode fazer isso com eles até para poder garantir, para você não ficar preso. Vendas, pessoal, é emocional. Mas primeiro é emocional seu. Você tem que ter a mentalidade certa, você tem que ter um domínio completo do teu produto, sabe? Você tem que despertar o interesse da pessoa. Você tem que atender o cliente com perguntas que abram portas para você antecipar as objeções. Fazer uma apresentação de impacto, que a pessoa fica interessada, que ela fica concentrada, sabe? Tratar as objeções com maestria. O que é tratar com maestria? É antecipar elas antes delas virem. Para quando chegar lá no final, você ter pouco problema para resolver. Que geralmente são os mesmos, né? Preço, tempo, confiança e autoridade para pedir. Ah, eu vou falar com a minha esposa. Já cansei de ver isso. Eu já fiz muito isso. Sabe? Fechamento sem medo. Você é a autoridade. Você é a pessoa responsável pelo resultado. Aquilo que você está vendendo não é um produto, é uma solução de um problema. Vender é solução de um problema. Não tenha medo de vender, como muita gente tem. Entende? Porque as pessoas ficam com aquela cabeça, eu não gosto de vender. Cara, vender, põe na cabeça de vocês, venda não é enganar, venda é servir. Venda é seguir, entendeu? Venda é você mudar a vida de uma pessoa, é ajudar uma pessoa em determinado produto. Fazer fechamento sem medo. Fazer o pós-venda, que é fundamental. Porque o pós-venda significa que você pode vender um outro produto. O CAC é zero. O que é o CAC? Custo de aquisição do cliente. Se você tem uma demanda muito grande, use o formulário NPS. Se o seu produto é vendido tete a tete, igual o caso do Rafa, do Gabriel, o pós-venda é no coco, é ali com o cliente. Cara, agora que você fechou aqui, ó, bacana. Tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar? Não, beleza. Vou acompanhando aqui então. Entende? E vai acompanhando o cliente depois da venda. Não é porque você entregou um produto, acabou, game over, já era. Não é assim que funcionam as vendas. Então, olha só, para vocês terem uma ideia. Todo mundo que eu vendo que entra para a Hub, eu faço a apresentação do mesmo padrão, seguindo essa cronologia. Sempre seguindo essa cronologia. De mostrar para a pessoa dor, solução, benefício e prova. Quais as dores que eu trabalho em cima da Hub? Sua aproximação com o Cristo, seu network, seu ambiente. Entende? Soluções, você vai aprender a ganhar mais, trabalhar menos, diminuir o operacional. Está do lado de pessoas que querem crescer. Você vai sair mais do operacional, você vai ter mais dinheiro. Então, tem que ter uma cronologia. Quando você fala do seu produto, você começa nas dores, dá a solução das dores, mostra os benefícios e prova que funciona. E prova que funciona. Então, trabalhar sempre nesse sentido. Dor, solução, benefício e prova. São só 4 etapas da venda. Antecipa as objeções. Quais são as principais objeções que nós temos? Preço, tempo, confiança e autoridade. Faz um pós-venda, um acompanhamento, porque aquela pessoa vai te trazer novos clientes, ela vai comprar novos produtos. Galera, cerca de 80%, uma vez que você vende um produto para uma pessoa, você tem uma probabilidade de 80% de vender novamente. Então, se a pessoa comprou um consórcio seu, ela tem 80% de chance de comprar outro. Ah, mas o consórcio não dá, venda um outro produto. Ela vai comprar. Uma vez que ela comprou e tem satisfação, ela vai comprar outro. Entende? Mesma coisa, o Gabriel com as automação, o Elita com as maquiagens, Raquel também. A pessoa tem a probabilidade muito alta de comprar de novo. Sabe? Então, fazer o pós-venda é importante, porque aumenta a sua taxa de conversão com o próprio cliente. E se eu não tenho produto, o que eu vou fazer? O que eu vou oferecer? Cara, ofereça para ele uma indicação.
Ofereça para ele um cashback. Faz uma proposta para ele de que, conforme ele te indica e cresce, ele também cresce e ganha. Isso você faz o seu cliente trabalhar para você. Beleza? Vou parar aqui a gravação para a gente poder ir para um momento de tira dúvida de vocês e mentoria coletiva. Quem vai assistir essa aula vai assistir atrasado, muito atrasado. Uma aula prática, direta, sobre vendas. Quem vende enriquece. E se você quer ter acesso a todo esse conteúdo em tempo real e mudar os resultados da tua empresa, do teu negócio, vai lá no Instagram, a Liga Empresarial, segue a gente, chama no direct, vem fazer parte da melhor e mais bem estruturada hub desse país. Vamos embora, vamos produzir agora.